vocês hoje da semana de 22 da parte de arte. A Paula separou todo o material para vocês aqui, vai explicar. E agora com o Regis. Então, pessoal, é o seguinte, todo mundo sabe, né, que semana passada fez aí 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 e o colégio tem feito algumas, e vai fazer ao longo do ano, uma série de eventos aí, vários deles vão ser surpresa, a gente não vai divulgar agora, né, sobre isso. O tema da Semana de Humanidades lá no segundo semestre deverá também girar em torno da Semana de Arte Moderna, tá certo? E bom, por enquanto, da parte de artes, o que a gente tem feito foi, primeiro, colocar ali na frente da biblioteca, vocês devem ter visto, né? A caixa modernista, com uma série de facsímiles, tem mais de 30 itens ali, né? Desde catálogos, convites, facsímiles de livros, o primeiro volume de revistas importantes da época, né? Vale a pena explorar. Já tem um pouco desse material aqui que a Paula vai detalhar um pouco para vocês, né? E assim, para não também atrapalhar o intervalo de vocês, um pouco deixar à disposição para vocês manusearem, folhearem e consultarem esse material, tá? Fora a caixa modernista, a gente colocou lá na frente da AS4, que é a sala de artes, tem lá um material com um QR Code, que é esse daqui, para os alunos acessarem um questionário que vai provocá-los aí, trazer uma série de questões que vão ser discutidas, debatidas e trabalhadas nas aulas de artes nas próximas semanas e ao longo do ano, tá? Então isso aqui é só o começo, pessoal. Até ao longo do ano vocês vão ter uma série de surpresas aí pela escola relacionadas com a semana de 22. Tudo bem? Então eu vou passar a bola para a Paula. Trouxe um material, isso tudo é dela, hein, pessoal? Trouxe um material lindo aí para mostrar pra gente. Vai lá, Paula. Bom dia, pessoal. Bom, eu não vou explicar nada, Regis. A gente vai fazer um bate-papo, né? Eu vou mostrar um pouquinho esses materiais que eu fui ao longo do tempo aí recolhendo e especialmente a caixa modernista, né? Como o Regis falou, ela é super completa, são exemplares em facsímile, né? Vocês têm as capas originais dos livros do Oswald e do Mário, mas eu acho legal a gente pensar um pouquinho no contexto em que a Semana de Arte Moderna acontece, né? A estética que dominava aqui na cidade era uma extremamente europeia, né? São Paulo vivia um momento, aí os professores de história, se quiserem participar e me ajudar, um momento de muita riqueza por causa do ciclo do café, e os intelectuais e a burguesia toda estava muito embebida num gosto extremamente europeu. Então a gente vê na arquitetura isso muito presente, né? Os palacetes da Avenida Paulista, o próprio local onde a Semana de Arte acontece é num dos maiores ícones, assim, tanto de importância arquitetônica de São Paulo, quanto de influência europeia, que é o Teatro Municipal, que foi construído pelo escritório Ramos de Azevedo para que a gente tivesse no Brasil uma casa de óperas à altura das europeias, né? Então, a programação e todos os eventos aconteceram lá, né? Aqui a gente tem uma cópia do que foi datilografado para fazer o convite, então isso fez parte das discussões dos modernistas. Aqui o próprio convite e o catálogo dos eventos todos que aconteceram, né? Então, voltando a esse contexto, existe aí também uma questão histórica que favoreceu esse acontecimento, né? Que foi a proximidade das comemorações do centenário da independência. E os jovens intelectuais estavam já também buscando uma questão nacionalista, né? E eles foram se reunindo. É claro que vários acontecimentos, a gente tem exemplos aqui de antes da semana e depois da semana, né?
antes da semana a gente tem duas questões aí, que foi a exposição da Anitta e a exposição do Lázaro Segal, tá? Mas isso tudo está extremamente ligado a essa programação da semana. É um contexto geral que culminou nessa semana e cuja repercussão eu acho que a gente tem até hoje, né? Eu costumo dizer, uma hipótese minha, que muitas pessoas ainda não assimilaram bem nem o modernismo, que dirá o pós-modernismo, né? E alguns autores até dizem que a Semana de Arte Moderna foi o que impulsionou o surgimento da arte contemporânea no Brasil. Porque qual era a nossa tradição? Pensando até na arquitetura que prevalecia em São Paulo e tal, era a tradição da Academia de Belas Artes do Rio, que vem da missão francesa. Então, o que era concebido como arte até aquele momento, né? No geral, era a arte europeia tradicional, né? Extremamente acadêmica. Então, qual era o desejo deles? Vamos romper com essa reprodução, porque na verdade o que acontecia era principalmente uma reprodução dos cânones europeus de arte. E nesse sentido, a Semana de Arte foi extremamente... ela atingiu seus objetivos, né? A gente vai ver repercussão, por exemplo, essa é uma coleção de revista do Paraná. Então a gente vê também se espalhando pelo Brasil, a gente vê essa contaminação do espírito modernista, que trazia duas coisas principais: uma ruptura com essa tradição europeia, embora os artistas tenham todos bebido lá dos movimentos de vanguarda europeus, né? Mas ao mesmo tempo que formalmente rompe com essa tradição, também convida a um olhar para o que é nosso, para o que é brasileiro, né? Como eu estava falando dessa influência que São Paulo vivia do ciclo do café, né? Então, por exemplo, o Paulicéia Desvairada, o pessoal de português pode falar melhor que eu, é um elogio a esse momento, né? Que São Paulo está assim, crescendo, se desenvolvendo, se tornando um polo industrial e tudo mais. Tarsila do Amaral, né, também é um momento para nós mulheres muito interessante, porque é a primeira vez que duas artistas mulheres são reconhecidas como ícones máximos das artes plásticas, que são a Tarsila e a Anitta, né? Embora ela tivesse tido uma crítica muito dura do Monteiro Lobato, mesmo essa crítica depois já foi recontextualizada, né? Algumas pessoas que apoiavam muito criticaram bastante o Monteiro Lobato pela crítica, mas a gente também tem outras perspectivas dessa mesma situação, né? E a Tarsila nem estava no Brasil durante a semana, mas mesmo assim a importância dela é reconhecida, né? Aqui é o convite da exposição dela na França, tá? Então os artistas, como eles tomavam contato com a vanguarda europeia? Porque quem queria ser artista naquela época tinha que ir para o Rio de Janeiro estudar arte lá e reproduzir isso. Os que se destacavam em salões ou mesmo como estudantes ganhavam bolsas para ir para a Europa. E nesse contato com a Europa, eles conheciam as vanguardas, que também começavam a questionar toda essa tradição lá dentro da Europa mesmo, né? Isso foi uma das coisas que fez com que os modernistas recebessem crítica. Vocês estão falando da nossa arte, no entanto, vocês estão reproduzindo também outras estéticas, né? Mas, na verdade, até artistas que não eram... Trouxe um livrinho aqui para mostrar um pouquinho da arte, que até aquele momento, né, uma arte super acadêmica. A gente olha, tem artistas que já começam a ir para o modernismo europeu. Oi? Ó, que a gente olha, a gente imagina assim, poderia ter sido Renoir,
né? Ou Monet tivesse pintado isso. Então os artistas já começavam formalmente, na maneira de pintar, a ter esse contato. Mas os modernistas trazem, além disso, e vocês devem conhecer um pouquinho da história, quando eles começam a fazer as viagens pelo Brasil, né? Para Minas, Nordeste, e aparecer. Assim como também tinham artistas acadêmicos que não participaram da semana, alguns até acho que já tinham morrido, mas que começaram, por exemplo, o Almeida Júnior, ele pintava formalmente como os acadêmicos, mas o que ele começa a trazer? Ele começa a trazer o tema do caipira, que não era um tema tradicional da Escola de Belas Artes, né? Aquelas eram as pinturas de gênero e tudo mais. Então, todo esse contexto vai se juntando, culmina na Semana de Arte Moderna e ainda tem raízes muito fortes por aí afora, né? Olha, aqui são uns cartõezinhos que eu acho que era legal circular, Rô. E mesmo os livros. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Não sei se eu... Queria só chamar a atenção, Paula, no material que a gente está colocando, o pessoal do Cultural colocando no site, mandando por e-mail, né? Tem uma primeira sugestão de lugares de São Paulo que tem a ver com a Semana 22 e com o surgimento do modernismo, que são bem legais. Então, a Casa Mário de Andrade, a Casa Guilherme de Almeida, a Casa Modernista. Tem a Casa Modernista, que é aqui do lado, a Casa do Lazar Segal, tudo aqui do lado. As duas casas feitas pelo arquiteto, tem um livro sobre ele ali, ó, Warszawski, tá certo? Que é ucraniano. Ucraniano, exatamente. Pois é, mas a casa está inteira lá, pelo menos por enquanto, né? E que, assim, a primeira casa modernista que a gente tem aqui em São Paulo é um ícone, vale a pena visitar. Na casa do Guilherme de Almeida tem uma série de obras da Anita Malfatti, do Brecheret, né? Tem um monte de coisa que ele ganhou de presente diretamente dos próprios artistas, né? Tem o Giro da USP também, que ele tem uma programação cultural lá na USP, gratuita, que eles fazem um giro pela São Paulo modernista. Vale muito a pena fazer, né? Agora com pandemia, eles abrem, eles fecham, etc e tal, mas tem uma programação bem legal para fazer. Né? E eu acho que até também para não... Só uma última coisa super rapidinha, né? Tava falando do contexto, hoje na Ilustrada saiu esse um comentário aqui sobre o Volpi, e naquela ocasião, pessoal, 80% do proletariado da cidade de São Paulo eram italianos. Então, existia, além dos modernistas que eram intelectuais, existiam artistas, o Volpi foi um dessa origem, mais humildes, que tinham um fazer também e que foram construindo uma maneira que se opunha a essa acadêmica. Legal que saiu hoje, menciona. Gente, tomem seus cafés e vamos conversar. Obrigado. Na sexta-feira a gente vem